ladrão é vítima do cofre, o corrupto é vítima do dinheiro na cueca, o roubo do INSS é vítima dos aposentados, o MST é vítima da cerca, a Janja é vítima do cartão corporativo, a Marina Silva é vítima do fogo na Amazônia, o STF é vítima da liberdade de expressão e o PT é vítima do próprio governo. Realmente, galera, é a massa jogando pedreiro na parede mesmo. O condenado é presidente, o inocente é perseguido, o bandido é protegido e a culpa? A culpa é sempre sua, né? Que paga a conta porque uma galera aí fez o L. Parabéns, ó, aos envolvidos aí. Flávio Oliveira, como explica, se tem explicação, essa fala do presidente? Não tem, completamente equivocada. Escorregou, assim, sem salvação, sabe? Aquela queda livre, porque é moralista, equivocado, punitivista, raso, né? Se frase estúpida pagasse tarifa, essa seria sancionada em 200% e com muito boa vontade. E em mais um de seus discursos apavorantes, Lula volta a atacar o presidente Donald Trump e faz uma declaração realmente de cair o queixo. E os repórteres, os jornalistas ali da Globo News não deixaram por menos e descascaram o atual desgovernante Lula da Silva. E você vai ver aqui também, olha o que o Nicolas fez, que também é de cair o queixo, sobre o Lula e sobre essa atual situação da segurança pública, principalmente ali no Rio de Janeiro. Preste bastante atenção nesse vídeo, dá um like, se inscreva aqui no canal, veja o que está acontecendo agora e voltamos em seguida. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Flávio Oliveira, como explica, se tem explicação, essa fala do presidente? Não tem, completamente equivocada. Escorregou, assim, sem salvação, sabe? Aquela queda livre, porque é moralista, equivocado, punitivista, raso, né? O discurso que associa... e ele usou viciado, ele nem acho que ele nem usou usuário, viciado, né? Ele falou em viciado e mostra uma visão moralista e pouco aprofundado do debate que o Brasil já trava com tanta qualidade em relação às necessidades do enfrentamento ao crime organizado. Aliás, não só o Brasil, o próprio governo, né? O ministro Lewandowski tem uma PEC, né? Tem agora um projeto, ontem uma legislação... um projeto de enfrentar o crime organizado. De enfrentamento das facções criminosas. Quer dizer, tem um leque de possibilidades apresentados no país que realmente depõe absolutamente contra essa ideia de que o viciado financia o traficante e, pior, que o traficante ainda é vítima, né, do viciado. A gente está falando de organizações criminosas transnacionais, de logística sofisticada, de lavagem de dinheiro, de penetração no poder público e na atividade econômica regular. A gente está falando de domínio de territórios, de opressão a populações inteiras. Não cabe, né, essa conversa de o viciado financia o traficante, pelo amor de Deus. Se frase estúpida pagasse tarifa, essa seria sancionada em 200% e com muito boa vontade.
O G1 me pediu um texto, eu acabei listando 7 motivos pelos Era isso que quais... você estava escrevendo? É. Então nos conta quais são para depois o povo poder ir lá no G1 ler. Então, 7 motivos pelos quais a frase do Lula é estúpida. Primeiro, a lei brasileira estabelece o tráfico como crime hediondo, impassível de anistia. O que está escrito na Constituição, crimes impassíveis de anistia, tortura, tráfico de drogas. Não tem golpe de Estado, mas tem tráfico. Então o Lula desconhece a própria lei do seu país ou a fala dele sugere que ele vai contra a lei do seu próprio país. 2, Lula como político experiente, ele não pode ignorar a dor das famílias, porque a Flávia disse. Não pode ignorar a dor. Cara, a droga dilacera a família, ainda mais as mais pobres, né, que votam no Lula. É um drama, o maior medo de uma mãe pobre, muito pobre, aquela que o pai dá no pé e ela cuida sozinha da família, é ver o seu garoto entrando para o tráfico de drogas, seduzido pelo tráfico de drogas. Ou se tornando usuário. É um medo, ou se tornando usuário. A droga é um pavor para as famílias. Repito, essencialmente as mais pobres. Então, o Lula, a fala dele inverte, né? Ele inverte, ele culpa as vítimas pela tragédia. Ponto número 3, o Estado brasileiro não tem domínio sobre 100% do território. São 25 milhões de brasileiros vivendo sobre a opressão, não é mais... Saiu um dado esse dia. Sob a opressão de facções e milícias. De tráfico. Sim. Então ele... Ou perto de casa, no caminho do trabalho, né? Ou seja, ele dá razão ao tráfico, ele vitimiza o Estado paralelo, os donos do Estado paralelo. Eles são vítimas. 4, eleitoralmente é uma estupidez, porque a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro hoje. O eleitor vai votar com quem tiver uma proposta boa para a segurança pública. Então, é uma estupidez eleitoral. 5, Lula vai na contramão do que dizem os especialistas em segurança. Os especialistas em segurança dizem que o caminho é descriminalizar o pequeno porte de droga e apertar o cerco ao crime organizado. A fala do Lula sugere justamente o contrário, apertar o cerco ao usuário e deixar o traficante como uma vítima. Ponto 6, está acabando. Ponto 6, Lula vai na contramão do seu próprio governo, a Flávia já abordou isso. Ou seja, o governo, nesta semana, anuncia um projeto de lei para endurecer a pena de preso faccionado. Preso faccionado, além de milícia, é traficante, porque não existe traficante freelancer. Não existe. Você é freelancer, você tem que ser de uma facção. Então o governo manda um projeto de lei que endurece penas para traficantes, quebra um tabu na esquerda, que é aumentar a pena, etc., etc., apontar o encarceramento como solução, quebra um tabu e o Lula vai na contramão. Seu próprio governo diz, não, vamos apertar o usuário, a frase sugere isso, vamos apertar o usuário e aliviar para o traficante. E 7, o Lula reforça a rejeição de que a esquerda carrega nesse tema de segurança, porque a esquerda, muitas vezes, aí eu vou generalizar, tem uma única causa para o problema da violência, a desigualdade social. Historicamente faz esse discurso. Quando não é a única causa, é um agravante, aliás, um agravante fortíssimo, mas não é a única causa, não é monocasual. Então Lula reforça esse preconceito. Ou seja, diante do que eu acho que são 7 fatores que transformam essa frase numa frase estúpida, eu acho que só cabe ao Lula pedir perdão. Errei. É isso que eu ia perguntar, se você acha que cabe desculpa. Deixa eu só colocar, porque o Caruso mandou, deixa eu só colocar aqui, Valdo, esse dado que o Otávio trouxe pra gente, porque o Datafolha no dia 16 desse mês, tá aqui, ó. Nossa, mais ainda. 28 milhões dizem viver em área dominada por facções e milícias. O levantamento foi realizado em junho e 19% afirmam que o local onde moram tem presença explícita desses grupos. Então, é disso que a gente está falando. Milícia vende droga, tá? Também é traficante. Milícia também é traficante. Miliciano também é traficante. Se tratando, então, de Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, né? Diga, Valdo.
Não, Marcelo, a equipe do Lula já está tentando consertar o que ele falou. Veja bem, o que ele quis dizer é que se as pessoas não consumissem, não existiriam traficantes. Não dá para justificar a fala dele. A fala dele foi péssima, né? Pode ter se escorregado, não era bem isso que eu queria dizer, mas é péssima, não tem jeito, não dá para desculpar. É ele que tem que pedir desculpa, como disse o Guedinho. Tanto que a oposição já está explorando isso, né? Nas redes sociais, o Ciro Nogueira disse que, olha, Lula, a vítima é o povo. Daqui a pouco você vai dizer que o estuprador é vítima da violentada, né? E vai citando o assaltante é vítima do assaltado, e aí carrega na ironia em relação a essa frase do presidente Lula. O Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais, diz o seguinte: Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira uma ONG, né? O Sóstenes Cavalcante classificou de inacreditável a fala. O homem que governa o país defende quem destrói famílias, quem enche os cemitérios e quem espalha violência nas ruas. Para ele, o bandido é vítima e cidadão de bem é o culpado. Então, está tendo toda uma exploração política, mas Lula serviu na bandeja para ele, para a oposição, há muito tempo. No início do ano, primeiro semestre, o governo Lula cometeu um erro atrás do outro. Depois mudou, foi para o lado da oposição, a oposição que cometeu vários erros. E hoje, numa viagem super importante, onde você vai ter ali esse encontro com o Trump, tudo indica que vai ter, Lula escorrega aí feio e acaba servindo de bandeja num tema muito delicado para a esquerda e que tem uma repercussão eleitoral muito forte. Errou feio o presidente Lula, tanto que a oposição já está explorando nas redes sociais, Marcelo. Quando a gente vê os jornalistas ali da Rede Globo atacando até o Lula, é porque realmente as coisas chegaram num ponto que não tem mais como piorar. E aí agora nós vemos essa situação que está acontecendo ali no Rio de Janeiro, onde mais de 160 pessoas foram mortas ali do crime organizado e os esquerdistas se levantaram para descer o pau, descer o cacete mesmo na segurança pública ali do Rio de Janeiro. E olha só o que aconteceu, pessoal. De uma forma bastante icônica e interessante, a ministra Carmen Lúcia, que está para sair ali da comissão do TSE, ressuscitou um processo do governador Cláudio Castro ali do Rio de Janeiro e ele pode ser cassado. Olha só, os 4 policiais que morreram ali, não teve nem a missa de 7º dia deles ainda e o governador do Rio de Janeiro pode ser cassado, porque ali no Rio de Janeiro é assim, se você mexer com crime organizado, você vai se dar mal. E aí nós vemos essa situação onde, lá fora, o Donald Trump quer enfrentar o narcotráfico, o crime organizado nas Américas e também aqui no Brasil, e aqui dentro do Brasil, o Lula se omite em ajudar ali no Rio de Janeiro e o STF agora persegue o governador do Rio de Janeiro. Esse país não é um país de pessoas sérias. Se fosse, nós não teríamos essa bandidagem no Rio de Janeiro até hoje. Pessoal, desde 2002 para cá, são 18 anos do governo PT, 18 anos que nós escutamos que vai acabar com a fome, que vai tirar as pessoas da miséria, que vai acabar com a criminalidade e até agora nada. Até agora estamos a ver navios e nem a picanha chegou e nem vai chegar.